Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu trouxe alguns brinquedos, algumas brincadeiras para te ajudar a ir com o seu bebê. Na parte de desenvolvimento, na parte cognitiva também das crianças. E, claro, uma distração a mais para que não fique somente em telas. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente brinca com a criança, a gente desenvolve todos os sentidos da criança. Então, tanto as brincadeiras, formas, gestos, movimentos, dança e música é uma forma de distraí-los para que a gente consiga também cumprir com as nossas obrigações de mamãe, de dona de casa, ali arrumando tudo e mantém eles longe das telas, se desenvolvendo cada vez mais. Meu nome é Carol, para você que está chegando nesse vídeo aqui no canal, que é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui no nosso cantinho. Eu sou mamãe do Miguel, também sou mamãe de primeira viagem, o Miguelzinho tem 2 anos e 5 meses, e eu sempre procuro gravar um pouquinho da minha maternidade para vocês, coisas que eu gosto, assuntos que eu acho interessante, eu sempre trago aqui com muito carinho para vocês. Vou contar 2 novidades aqui no canal. Pode parecer simples, mas para mim é uma conquista e uma alegria muito grande. A primeira é que eu consegui melhorar o meu celular para estar gravando vídeos para vocês. Antes eu gravava, o celular era bem ruim, tava com uma qualidade bem ruim, porque ele já era bem velhinho, bem antigo. E a segunda novidade é que eu consegui comprar um tripé para trazer aqui uma melhoria também para o canal, para a qualidade dos vídeos do canal ficarem cada vez melhor. Isso para mim é uma grande conquista e eu trago sempre com muito carinho para vocês. Por isso eu vou pedir a sua colaboração antes de começar a ver o vídeo. Deixa a sua inscrição, o seu joinha aqui no canal, não vai custar nada para você, mas vai ser super importante aqui para o crescimento do canal. Isso me motiva a continuar sempre postando e, claro, fico muito feliz com o crescimento do canal. Então, deixa a sua inscrição, por favorzinho, que vai ajudar muito essa mãezinha aqui, tá bom? Meus amores, então, indo pro vídeo, eu já vou começar mostrando na prática alguns brinquedos para vocês. E eu quero mostrar esse aqui com o primeiro item que eu comprei logo no início pro Miguelzinho. Ele é um tapete, você vai encontrar na internet, você vai encontrar em lojas físicas, de vários tamanhos, inclusive. Esse aqui, ele é emborrachado, mas é um tapete para o bebê. Algumas mamães chamam de tatame, né? Então, esse tapete, esse tatame, eu comprei para já utilizar logo nos primeiros meses do Miguelzinho. Então, com 4 meses, eu já colocava ele no tatame, junto com a almofada de amamentação, para ele começar a se equilibrar na hora de virar o corpinho, nos estímulos de som. Então ele já se movimentava a cabecinha, já queria virar, já se movimentava bem mais. Então, com 3, 4 meses, eu já colocava ele com o apoio e a supervisão, a minha supervisão e o apoio da almofada de amamentação, para ele começar a brincar no tatame. A gente sabe que nessa fase, algumas crianças gostam muito de brinquedinho de barulho, né? Aqueles que apertam, de som. Pelúcia também. Hoje o Miguelzinho está com 2 anos e 5 meses e ele gosta muito de pelúcias ainda, né? Então eu vou trazer aqui alguns brinquedos que vai começar dos primeiros meses e que você pode continuar utilizando até ali por volta de 5, 6 anos de idade. Eles continuam brincando bastante ainda com esses brinquedos. Já outros, eles começam um pouquinho mais tarde, por conta mesmo ali de movimentos de pinça, por exemplo, né? Que daí tem que estar um pouquinho mais desenvolvido para que eles consigam, né, utilizar. Então, por isso que tem diversas idades aqui e eu vou mostrando para vocês. Então, o tatame é um item muito importante. Não é tão caro, você consegue adquirir, como eu disse para vocês, pela internet, pela Shopee, vários sites, Mercado Livre, e você começa a utilizar desde muito cedo. Isso é bom para estimular os primeiros movimentos do bebê. Depois,
eu comecei com alguns brinquedos de som. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês esse caranguejo. Esse foi um presente que o Miguelzinho ganhou. Ele é bem simples, ele é de pilha. Mas por que que eu comecei logo ali com 6 meses, 5, 6 meses? Por quê? Eu vou ligar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele tem cor, ele tem som e ele tem movimento. Então, quando eu coloco ele no chão, ele se movimenta para a direita e para a esquerda. Aqui, quando o Miguelzinho começou, vou desligar aqui para conseguir falar melhor com vocês. Quando ele começou a ouvir melhor os sons, a olhar para o lugar do barulhinho dos sons, eu comecei a colocar esse aqui no tatame. Então, ele fazia movimentos, direita e esquerda. Isso estimulava ele mexer o pescocinho de um lado para o outro, né? E ouvir musiquinhas, bater palminha. Então ele já começava a achar engraçado esses sons. Claro, ele não pegava, ele não interagia de fato com o brinquedo fisicamente, mas ele gostava muito, ele já ouvia a musiquinha e batia, começou a bater palminha nos primeiros meses, né? Então aí 6 meses, por aí ele já interagia bastante com esses brinquedinhos, 5, 6 meses. Outro brinquedinho, também de som, é esse aqui, o Dinossauro Dino. Ele também se movimenta com os bracinhos. E ele repete o som que o bebê fala. Então, se ele dá uma risada, uma gargalhada, ele repete. Às vezes eu já vi também de um cacto, né? Esse eu não adquiri pro Miguelzinho. Mas tem também e é muito legal. É porque aqui na minha cidade, eu acabei encontrando esse e comprando, ó. Mas ele se movimenta e ele ouve também os sons. E ele gostava muito até hoje, ele gosta muito, ele canta a musiquinha. E ele faz um barulhinho, daí desliga aqui na cabeça. Eu achei bem interessante também. Esse aqui, ele, né, com mais de 2 anos, continua brincando bastante. Outro, que aí a partir de 1 aninho, 10, 11 meses, né? Vai depender muito também de criança para criança. A gente sabe disso, né? Que tem crianças que às vezes é mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Mas um brinquedo que eu achei bem interessante foi esse aqui, ó. Ele é cheio de detalhes e ele é de bater, ó. Então tem até os desenhos das mãozinhas e a criança bate, né? E ele faz ali o sonzinho. Também liga aqui, é que agora ele tá sem pilha. Mas liga, né? E conforme a criança bate, ele faz o som e ele faz ali a luz, né? Conforme a mãozinha da criança. Esse aqui também, ele já tava um pouquinho maior. Claro que se for um bebê ali de 3, 4 meses, né? A criança não vai conseguir. Mas como ele foi crescendo, né? Ele pega ali uma idade, a faixa etária maiorzinha, eles já conseguem interagir bastante. Mordedores também ajudou muito. O Miguel gostava muito de brincar com mordedor também, bem macio, ele gostava bastante. Mas depois, com o tempo, eu fui inserindo esses brinquedos que eu tô mostrando pra vocês. Esse aqui também é um outro brinquedinho, olha só. Esse aqui, o Miguel também já estava um pouquinho maior. Ele liga, né? Ele é a pilha. E esse aqui ele vai afundando, ó, com um dedinho. Estimula muito a concentração e o movimento de pinça da criança. Depois volta aqui e aí retoma a brincadeira. Ele passava muito tempo brincando com esse brinquedinho. Como eu disse pra vocês, aqui tem brinquedo de diversos valores. Tem alguns que o Miguelzinho ganhou, outros que eu comprei, outros que minha mãe comprou pela internet. Esse aqui, ele custa R$15. Então não é um brinquedo caro, é um brinquedinho de pilha. E é um brinquedo que ele usou muito e brinca muito com ele até hoje. Depois, meus amores, o Miguelzinho também ganhou esse aqui, tá? Ele também é de musiquinha, é de pilha. E ele estimula, então, a parte de concentração também. Ele tem aqui, ele é um caranguejinho também. Tem aqui, ó, né, as anteninhas dele. E a musiquinha, então, é bem, assim, interativa com a criança. Fala sobre cores, fala sobre números, tem as musiquinhas. Então, acaba interagindo bastante. A parte de movimentos também, né? Então, o Miguelzinho, ele brinca muito até hoje.
E ele custou na faixa também de R$ 30. Não são brinquedos muito caros, tá? São brinquedos bem acessíveis. Outro brinquedinho que o Miguel usou bastante foi esse baldinho, que eu paguei bem baratinho nessas casas de utilidades, né, domésticas de casa, que tem alguns brinquedos. Eu comprei com a pazinha, mas também tem a opção de comprar com estrelinha, né? Isso aqui também estimula a criança bastante a brincar. O Miguel brinca muito. Então, nas fases aí de 2 anos, eles já querem começar a construir, né? Brincar com areia, a ver os formatos, né? Então, coloca grama aqui dentro, brinca, mesmo coloca terra e sai levando. Então, também é um brinquedinho bem acessível, mas que a criança acaba gostando bastante de brincar. Foi bem legal. Esse aqui, meus amores, Miguel, ele gosta muito de música. Então, por isso que a gente investe nesses brinquedos de música, de movimentos, de som, né? Para que ele, até de dança, né? Para que ele interaja aí com essas musiquinhas. Essa aqui é uma bateria que dá para programar e ele fica batendo, tem a baqueta, uma baquetinha, e ele acende o som também. Ele é a pilha, agora tá sem pilha de tanto que o Miguelzinho brinca, né? Mas ele gosta bastante de brincar. Essa aqui já é um pouco mais cara, mas a minha mãe conseguiu comprar pela internet semi-nova. Então, bem cuidada, olha, bem novinha mesmo, mas por um valor bem mais acessível ela conseguiu comprar. E a gente acabou adquirindo pro Miguel. Ah, ela tá com bateria sim. Olha só que legal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então, tem a programação, né? Tem as musiquinhas. Ah lá. E aí ele mostra onde que é pra criança bater. Ó, então ele vai mostrar. A luz vai acender. E aí vai estimulando o toque e o som. Gente, a gente que é mãe, até a gente gosta desses brinquedos, né? Depois desliga, né? E fica tudo quietinho. Mas até a gente gosta desse tipo de brinquedo, né? Imagina eles. Então, esse teve sim um custo mais alto, mas como eu falei pra vocês, minha mãe comprou pela internet, né? E era semi-novo, só que era bem novinho. E pagou, acho que não foi nem R$ 60, foram R$ 50 com frete, R$ 55 mais ou menos. Não chegou a R$ 60. Uma outra opção que a gente comprou aqui pro Miguelzinho foi esse violãozinho aqui. Esse aqui, ó, tá até com o preço dele. A minha mãe pagou R$ 49. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. R$ 49. Ele vem dentro dessa caixa, tá? Essa aqui é a embalagem, que o Miguelzinho não desgruda dele. Então já saiu pra brincar com ele. Mas o Miguel hoje, ele tem 2 aninhos e ele gosta muito. Claro que um bebê que tem alguns meses não vai ter coordenação para brincar, mas 2, 3, 4, 5 aninhos, eles brincam muito. E não é tão caro, né? Esse aqui mesmo custou aí para mim R$ 49. E é exatamente assim, ó. É um violãozinho de plástico, mas a gente sabe que tem diversos modelos, até mais em conta do que esse, às vezes mais caro, às vezes do mesmo preço, às vezes mais barato, mas que estimula muito a criança e é bem interessante para essa parte da musicalização. Outra coisa que eu fazia muito pro Miguelzinho, e até hoje às vezes ele pede, que é o chocalhinho, é colocar em uma garrafinha PET algum componente, então pedrinha, aquelas pedrinhas pedra normal ou aquelas pedrinhas de cor, né, que coloca para decoração, sabe? A gente coloca ali no vidrinho, fecha e faz o chocalhinho. Isso também é um brinquedo super simples, mas é algo que estimula muito a criança. Outro também que são os plásticos, aqueles papéis de presente, né? Quando a gente coloca ali numa caixinha aqueles papéis de presente para que eles ficam mexendo e ouvindo também aquele som. Quando é menorzinho, também a criança gosta muito de brincar. E é algo simples, fácil, que você consegue fazer em casa. Eu tenho também, pessoal, cabaninha. Uma cabaninha que o Miguel ganhou da minha prima quando ele fez 1 aninho. Tá vendo essa estrutura aqui atrás? Tá um pouquinho bagunçado porque eu não consegui arrumar o bercinho dele por enquanto. Parei aqui para poder gravar o vídeo aqui para vocês. Mas tá vendo que eu guardo aqui no cantinho essa cabaninha azul? Ela é uma cabaninha
que ela tem uma piscina de bolinha dentro. Então, ela é uma cabaninha infantil, tem a piscina de bolinha. Eu comprei as bolinhas separadas também pela internet. Não é grande, é pequena. Então, para você que mora, às vezes, numa casa pequena ou que mora num apartamento, é bem facinho de montar. Mas, assim, com 1 aninho, ele não interagia muito. Mas agora, com 2 anos, ele passa horas brincando nessa piscina de bolinha. E é literalmente uma cabaninha que eu monto, ó, eu monto e desmonto, tá em cima do berço, que é um berço que na verdade ficou um guarda-volume, tá, pessoal? Que às vezes eu coloco algumas coisas ali pra poder arrumar o quartinho e depois arrumar as coisas. Mas eu guardo bem ali, aonde vocês estão vendo essa cabaninha azul. Monta, desmonta e quando ela tá montada, eu coloco ali algumas bolinhas. Eu comprei 200 bolinhas pela internet, não foi muito caro. E ele interage muito, ele fica horas ali brincando nessa piscina de bolinha, né? Muito legal mesmo. Outro brinquedo, pessoal, que eu vou trazer aqui pra vocês é de 150 blocos. É esse aqui, os blocos de montar. Esse, agora o Miguelzinho com 2 anos começou a se interessar. Ele vem 250 peças, ele já vem, ó, dentro dessa bolsinha. E é literalmente aqui, ó. Então começa aí, tem criança que 1 ano e meio, 2 anos, né? E vai até 6, 7 anos. Tem criança que com 7, 8 anos ainda brinca muito de montar essas pecinhas. Então é um brinquedo que você investe uma vez, mas é para longo prazo aí para criança brincar. Esse aqui também eu comprei pela internet, mas claro, tem uma quantidade menor de peças, tem uma quantidade maior, né? Então vai muito aí da quantidade de pecinhas que você quer. Isso interfere no valor, né? Essa aqui é de 150 blocos. É uma marca bem conhecida. É um plástico, assim, bem resistente. Mas eu comprei também, junto com a bateria, semi-novo, mas bem novinho, bem novinho. Veio com a embalagem, tudo certinho. Acho que a criança, né, cuidava bastante. Então eu consegui por um valor bem acessível, procurando na internet de fato. E ele brinca bastante com esses blocos aqui. Isso ajuda na coordenação motora, na concentração. Eu brinco junto com ele. Então é sim um trabalho de equipe, que tem as regrinhas. Às vezes a gente faz por cor e eu já vou ensinando as cores para ele. Já vou falando vermelho, filho, verde, amarelo. São brinquedos que a família pode brincar. Se você tiver um menininho, se você tiver uma menininha, é um brinquedo unissex que dá para brincar com toda a família. Então, assim, é um investimento muito legal, viu? Eu recomendo muito esse brinquedo de blocos. Tem também alguns de montar, que ele já vem com a forminha do A, do B, do 1, do 2, do 3, e você vai encaixando essas pecinhas. Os brinquedos de encaixar também é bem interessante. Dá para utilizar, inclusive, na alfabetização da criança. Massinhas também, o Miguel, eu não trouxe aqui, mas eu tô falando para vocês porque também são dicas bem acessíveis financeiramente, mas que distrai, é muito legal para criança. Então, se você tem a condição de adquirir uma mesinha, seja uma mesinha de madeira, uma mesinha de plástico, uma mesinha simples, mas ali naquela mesinha você consegue distribuir algumas brincadeiras. Então, a massinha de modelar é muito legal também e é uma alternativa para ensinar cores, para ensinar os movimentos, para ensinar as formas, né? Dos bichinhos, dos objetos, de retângulo, de triângulo, de quadradinho, redondinho, bolinha. Então é muito legal. Só que a massinha não dá para você brincar quando a criança for muito pequenininha, porque tem o perigo de colocar na boca, né, de mastigar, de engolir. Então, são brincadeiras que dá para fazer ali conforme o tempo. O Miguel, com 2 anos e 5 meses, eu ainda não deixo ele brincar de massinha sozinho. E nem a slime. Ele tem, mas é supervisionado. Eu fico ali, brinco um pouquinho com ele, depois eu guardo, para não deixar ele colocar na boca. Então eu fico supervisionando, mas ele começou agora. Porém, são brinquedos que eu sei que com 5, 4, às vezes até 6, 7 anos, ele vai brincar. Então também são brinquedos que você investe, mas que se você consegue armazenar ali bonitinho, a criança vai ter por muito tempo. Outra coisa que a gente investe bastante aqui em casa também são nos desenhos e nos giz de cera.
Eu ainda tenho receio de deixar o Miguel com lápis, porque eu tenho medo de machucar, de cair, às vezes machucar o olhinho ou furar, né? Então a gente investe no giz de cera mesmo. O giz e muitas folhas de desenhos dos personagens que ele gosta para colorir. Agora ele tá na fase da Patrulha Canina. Ele ama os cachorrinhos da Patrulha Canina. Então eu tenho alguns livrinhos de colorir e giz de cera para ele poder rabiscar e fazer ali as pinturas, os desenhos, claro que tudo do jeitinho dele, né? Porque ele é muito novinho, mas ele gosta muito também. É unissex, dá para fazer com as meninas, com os meninos, né? Então tudo que eu tô falando aqui são brinquedos para estimular audição, concentração, ritmo, formas. E aí vocês já vão falando cores para eles, né? Já vão falando dos números. Isso é muito interessante. Esses desenhos, eu fiz, né, alguns livros que eu mesmo imprimi, encadernei, né, essas impressões de desenhos que ele gosta, né, de brincar. E tem também aqueles desenhos que você já compra de livrinhos prontos. Aí em supermercado mesmo, eu fui lá e peguei alguns livrinhos para que ele venha colorir esses desenhos. E é muito legal, pessoal. Por quê, meus amores? Porque todo dia que eu chego do trabalho, ele falava: mãe, vamos pintar? Então é algo que estimula e que ele gosta. São brincadeiras que você pode fazer com seus filhos, sobrinhos, seus netinhos. E com certeza esses objetos ajudam muito em casa. Eu vim aqui para compartilhar com vocês com todo carinho. Eu acho que a gente tem que ouvir, tem que acolher sem julgamentos. Eu sei que muitas mamães vê a tela, vê o desenho como algo para tentar distrair a criança e fazer os afazeres domésticos. A gente sabe que é difícil, que o dia a dia é puxado, que é corrido, mas eu garanto para vocês que se vocês começarem a inserir essas brincadeiras, esses brinquedos, dentro da condição financeira que você tem, dentro das possibilidades que você tem, você vai conseguir ajudar muito no desenvolvimento e nesses estímulos para as crianças, porque nós sabemos que nós que somos mamães, a gente quer sempre o melhor para os nossos pequenos. De pitaco, já tem muito por aí. A gente precisa mesmo de ser prática, de estar presente, de se ajudar e compartilhar as dicas com as outras mamães, não é mesmo? Meus amores, então se você não deixou a sua inscrição, não esqueça, por favorzinho, se inscreve para ajudar aqui o canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo carinhoso para vocês e tchau, tchau!